Alegria, raiva, tristeza, nojo, repulsa, sexualidade e o medo. São 7 emoções básicas que nós possuímos. Muitas pessoas acreditam que podem levar a vida de uma forma simplesmente racional. A nossa parte racional é a parte mais desenvolvida do cérebro. Existe a parte chamada sistema límbico no nosso cérebro, que é conhecido como cérebro emocional. Então nós somos seres mais emocionais do que racionais. Você já deve ter passado pela situação de querer controlar as suas emoções e em algum momento você perceber que você não tem o controle assim tão bem sobre elas, não é verdade? Então o que você na verdade precisa é aprender a gerenciar as suas emoções. Então nesse vídeo aqui eu vou dar uma pincelada sobre como essas emoções funcionam e como a gente começar a aprender a negociar o medo, porque o medo ele realmente pode nos paralisar, não é verdade? Então, antes de mais nada, deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu fui numa cidade aqui no interior de São Paulo, chamada Pedra Bela, onde ali existe a tirolesa mais extensa da América Latina. Bom, eu fui lá com alguns amigos e você vai com uma van, você vai subindo, realmente é um lugar muito alto, é uma pedra, e essa tirolesa, assim, ela tem alguns quilômetros, né? Então, realmente é muito alto. E ali as pessoas, quando elas vão sendo engatadas, né, naqueles aparelhos ali de segurança, muitos saíam correndo para pegar impulso e velocidade na hora de descer. Bom, eu tava ali na minha cabeça pensando, cara, a hora que eu chegar ali eu vou dar um sprint e eu realmente vou pegar uma velocidade imensa para poder desfrutar dessa jornada. Eu particularmente tenho medo de altura, mas ali eu quis desafiar o meu medo de uma forma muito brusca, como eu acabei de te relatar. Bom, eu fui engatado ali naqueles aparelhos de segurança, fui conectado à corda, ao cabo de aço que desce e eu comecei a correr. No momento que eu comecei a correr, o meu corpo não respondia aos comandos da minha mente. Realmente o sistema emocional e instintivo do meu corpo tomaram conta do meu ser e eu não conseguia caminhar. O instrutor teve até que dar um empurrãozinho para eu poder descer. Eu fui descendo ali, vendo uma paisagem muito linda lá embaixo, mas uma parte de mim estava completamente congelada e eu fiquei agarrado ali naquele cabo. E só ali, eu acredito que nos 200, 300 metros finais ali eu consegui soltar as mãos e finalmente me sentir seguro. É muito interessante o que aconteceu comigo porque o meu corpo não respondia aos comandos da parte mais superior do meu cérebro, porque eu entrei em mecanismos instintivos. E provavelmente, se você já pulou de paraquedas alguma vez, talvez essa sensação tenha acontecido com você, né? A sua vida passa ali diante da sua cabeça. Enfim. É muito importante a gente entender sobre emoções o seguinte: existe o nível de sentimento, emoções e instinto, ok? Então, por exemplo, a emoção medo, aqui nós temos a emoção. O sentimento é um refinamento do medo. Então aqui eu posso ter cautela, eu posso ter receio, eu posso estar preocupado e o instinto é o pavor, é o terror, é o pânico, ok? Por isso que muitas pessoas aí que têm síndrome do pânico ou ataques de ansiedade, onde vem aquele medo muito grande, elas pensam que elas vão morrer e realmente se paralisam, porque estão aqui no sistema de instinto de sobrevivência, né? Algo dentro do cérebro emocional ali, uma parte bem específica chamada amígdala do hipocampo, por uma percepção do inconsciente, acreditou que aquilo podia trazer um perigo de morte e adentrou os mecanismos de sobrevivência mais primitivos. Que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Quando esses mecanismos da parte emocional para a parte instintiva começam a ser ativadas, a parte mais desenvolvida do cérebro, o neocórtex, ele não tem controle sobre essas partes, porque o seu corpo, né, através da percepção, né, do que o seu inconsciente percebe como perigo ou não, ele define ali se o corpo vai precisar entrar nesses mecanismos mais profundos e instintivos, tá? Então, independente, né, do que esteja acontecendo no seu inconsciente para ser percebido
percebido como realmente uma ameaça muito grande esse medo que você sente, eu dei apenas esse exemplo para você entender que quando a gente sente medo é um estágio, quando você tem um sentimento de preocupação, de cautela, de estar alerta é um outro estágio, e quando você está aqui no pânico, no terror, no pavor, é um estágio instintivo, e muitas vezes nós adentramos esse estágio sem saber, ok? Através de mecanismos e percepções inconscientes, isso pode realmente paralisar a nossa vida, porque eu não estou apenas falando de um medo de altura, de uma tirolesa, mas de você ter que desenvolver alguns trabalhos e você se paralisar na frente de um público quando você vai dar uma palestra, numa apresentação na escola, por exemplo, de você ficar congelado para fazer uma viagem de avião. Então, realmente, o medo ele pode paralisar muitas áreas da nossa vida. Antes de eu te ensinar como você vai começar a negociar com o seu medo, para você ensinar as partes mais primitivas do seu cérebro, né, a começarem a descongelar esse processo, para sair do terror e possivelmente adentrar os mecanismos de medo e de precaução, de alerta, é muito importante a gente entender o seguinte: imagine que essas 7 emoções básicas que eu citei para você, que todos nós seres humanos temos, tá? Todos nós temos, elas são como canos, ok? Canos onde elas deveriam fluir naturalmente. Agora vamos supor que um dos canos esteja emperrado, você acaba sobrecarregando os outros canos. O que eu quero dizer com isso? Através das nossas experiências de vida, nós vamos criando significados para as coisas. Então, por exemplo, se eu não me permito de repente sentir raiva, se dentro da minha casa nunca foi permitido expressar tristeza, porque todo o sistema tem aquela emoção onde é permitido eu ter a expressão sobre aquilo ou não. Então eu acabo bloqueando alguns desses canais e sobrecarregando outros. E também experiências precoces que eu posso ter passado desde o útero da minha mãe, por exemplo. O meu medo de altura, ele começou a ser instalado ali dentro do útero da minha mãe por uma situação que aconteceu ali bem detalhada. E é claro que ele se reforçou aí ao longo da vida de outras maneiras. Eu não estou dizendo que todo mundo que tenha medo de alturas, a raiz esteja dentro do útero, mas foi o que aconteceu comigo. Mas por exemplo, eu tive depois um problema na hora do parto, que isso foi solidificando, aumentando não só o medo de altura, como eu me sentia paralisado em muitas situações da minha vida. E é claro que quando nós somos muito novos, né, e passamos por algumas experiências que estão muito longe da sua consciência, o seu sistema nervoso autônomo, partes instintivas do seu cérebro, se elas não conseguem processar essa ativação daquelas situações que você passou, isso vai ficando congelado dentro de você e vai criando várias percepções. Por exemplo, eu lá, uma tirolesa, estou completamente seguro, mas para o meu sistema aquilo não era seguro em absoluto. Como para outras pessoas, falar numa palestra, de repente aparecem 1000 vozes na mente dessa pessoa. E se eu errar? E se me der um branco? O que vão pensar de mim? São essas crenças, são essas interpretações que decorrem das experiências de vida que a pessoa passa. Geralmente vem lá de trás da nossa infância, chegando até mesmo muitas coisas de dentro do útero. Então isso começa a bloquear o fluxo natural dessa emoção, tá ok? Então o nosso sistema ele acaba se sobrecarregando. Então o medo ele tem uma tendência muito grande, porque você vai começando a ter medo do medo e vai se paralisando e a sua vida vai se encolhendo, vai se restringindo. Às vezes você pode passar um trauma como um assalto, um sequestro, uma situação assim que você presenciou realmente algo muito desconfortável, muito intenso acontecendo que você viu, e isso pode começar a paralisar você. Perder uma pessoa querida espontaneamente, o que eu quero dizer, que houve um choque, não, de repente você perdeu um ente querido, ou na infância, ou na sua vida atual, alguém que você não esperava, num acidente, uma parada cardíaca, por exemplo. Então, vai gerar um luto aqui que pode bloquear completamente todo o seu sistema. O que eu quero dizer é que as origens e as causas do que pode levar da emoção do medo pro pavor, pro pânico, pro terror, são várias e diversas, tá ok? Mas o que eu vou te ensinar aqui é você começar a negociar com o seu medo para, de fato, você ajudar todo o seu sistema, não só a parte de interpretações, mas também chegando no sistema nervoso,
para você começar a descongelar essas partes. Quando eu falo descongelar, porque é exatamente isso que fica no sistema nervoso autônomo. Nós entramos em algumas respostas automáticas quando essa parte do nosso cérebro emocional, chamada de amígdala do hipocampo, percebe algo como perigo. Então as primeiras respostas são luta, fuga, e a terceira etapa, né, que os níveis de ativação vão subindo, isso acontece em milésimos de segundo, é o congelamento, ok? Então é realmente muito importante a gente saber disso. E uma outra coisa muito importante de você entender é que quando você vai fazer algo novo, é esperado que você sinta medo. Sentir medo é muito importante. Então imagine você dirigindo numa estrada à noite, escuro, ok? Uma estrada que você não conhece, está chovendo muito e o para-brisa mal dá conta. Você ficar alerta, né? Os hormônios, o seu corpo, ele ficar alerta. Você sentir um pouco de medo, um nível de alerta, de precaução, suas pupilas dilatarem, né? Os seus ouvidos ficarem mais atentos, você dirigir com muito mais atenção, mais devagar, vai salvar sua vida. Isso realmente é esperado. Porque anormal seria se você estivesse bem tranquilo, como se você estivesse dirigindo devagar, numa estrada de dia que você conhece, muito tranquila, ok? Você entende a diferença. Mas chegar ali, a se congelar, ir pro acostamento e começar a chorar e achar que você não vai dar conta, você já entrou no nível aqui do terror, do pânico, do congelamento. Então é desse tipo de medo que a gente está falando, tá? Então, eis o que você vai fazer. Você vai pegar uma cadeira, você vai colocar ela na sua frente e você vai escrever o seu medo ali. É muito importante você calcular a distância que você vai estar também sentado na frente dessa cadeira. Ela não pode estar tão longe de você a ponto de você não sentir nada, mas também não pode estar tão próxima a ponto de você entrar no pavor. Você vai ter que calcular uma distância, e é claro que você vai ter que adquirir a habilidade de sentir o seu corpo para você realmente se dar conta e entrar em contato com esses mecanismos de proteção do inconsciente mais profundos, tá? Então, quando você encontrar esse ajuste, você vai pegar um papel, uma caneta e você vai começar a escrever exatamente o que você está sentindo no seu corpo. Então você vai relatar em detalhes: o meu coração está disparado, as minhas mãos estão suando, meu peito está apertado, minhas pernas estão trêmulas, enfim, as suas sensações. Eu não sei, eu descrevi aqui sensações gerais, mas você tem que ser muito fiel ao que está acontecendo no seu corpo. Descreva em detalhes, então tome o seu tempo para isso, ok? E aí, você vai ver os pensamentos que vêm. Por que é que você tem esse medo? O que essas vozes que vêm na sua cabeça estão dizendo? Então, se eu pegar o meu exemplo lá, da tirolesa, é claro que o meu corpo se congelou ali antes, mas quando eu começo a pensar por que eu me agarrei ali, por que meu corpo congelou, porque o meu corpo estava com medo de cair, medo daquela corda arrebentar, de eu não sobreviver, de ir rápido demais. Então eu estava tentando sobreviver, eu estava tentando me agarrar a algo ali, eu estava realmente desesperado. Eu não sei o que vai vir na sua cabeça. Então é muito importante você se dar um tempo e ver todas essas vozes que a sua mente fala. Anote elas e comece a negociar com elas, ok? Tem uma coisa muito legal que você pode fazer: imaginar alguém nas suas costas, né, com a mão nos seus ombros, alguém que você confia, alguém que realmente você sinta segurança. Só de imaginar isso, pode ser um bichinho de estimação do seu lado, pode ser uma experiência na sua vida onde você se sentiu seguro, ok, e respaldado e teve um suporte ali. Então, quando você sentir uma certa sensação de alívio, comece a dialogar com essas vozes. O que elas dizem para você? Negocie com ela. A corda pode arrebentar ali, o cabo de aço? Pode. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas eu também dirigindo um carro na rua, onde eu não tenho medo nenhum, nada me impede de sofrer um acidente e morrer. Então é uma opção, né? Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Então vamos supor que eu tenha ali o medo de avião. O que as minhas vozes dizem? Nossa, eu posso pegar uma turbulência. Sim, você pode pegar uma turbulência, né? Mas você pode negociar, que eu falo, voltar esse exemplo do carro. Morrem mais pessoas de avião ou do que de carro? Eu não tenho controle, isso está na mão do piloto, está na mão do tempo, né? Tem coisas que você não controla. Então você aos poucos vai negociando com essa parte racional. Você descreveu as suas sensações
E aos pouquinhos, na medida que as suas sensações forem se acalmando, na medida que você vai negociando, você se aproxima um pouquinho mais com a cadeira e vai notando o que acontece no seu corpo. Continua descrevendo, continua ouvindo essas vozes, escreva elas e vá dialogando ali, mas é muito importante você sair do mental e você escrever. Então, dialogar as suas respostas ali também, como se fosse um diálogo. É uma outra forma de você ajudar essa expressão a se transformar. E você vai se aproximando, não faça isso num dia só. Vai se aproximando aos poucos, vai fazendo isso aos poucos, tá ok? Isso pode te ajudar muito. E eu preciso te contar uma outra história que aconteceu comigo. Logo que eu conheci, que eu fui introduzido à psicologia pré e perinatal, que é um campo assim da psicologia muito fenomenal. Então nós fomos colocados ali em algumas posturas, através de gestos e de toques, e veio um medo, na verdade, um pavor muito grande que eu comecei a me debater. Eu estava muito assustado e chegou aquele instrutor e me disse assim: Manuel, é só medo. É só medo, olha pra mim, olha pra mim. E eu ouvia ele lá no fundo, porque eu estava num processo regredido lá ao meu nascimento, e ele começou a me orientar, ele começou a me instruir, né? Como ajudar a gente a liberar aquilo, e aquilo me chamava atenção. Ele falava, é só medo. Então ele meio que foi negociando comigo ali para que eu ficasse um pouco presente, né? Saísse daquele pavor. E é claro, existem aí orientações, existem maneiras para a gente deixar o nosso corpo liberar esses congelamentos mais profundos, e ele foi ali aplicando e me conduzindo naquelas orientações. E eu fui liberando tudo aquilo, veio uma emoção, veio um choro de alívio, o meu corpo pôde ali liberar muita coisa. O curioso que quando eu sentia aquele medo, eram lugares do meu corpo assim que sempre que eu me paralisava frente a algum desafio da vida, uma palestra, um curso, algo que eu tinha que apresentar, um material, algo na escola que eu precisava me sentir confiante, vinha aquele medo e aquelas mesmas sensações. Na medida que a gente foi ajudando o corpo a liberar aquilo, veio uma história na minha mente. No momento do meu nascimento, a minha mãe ela não teve a dilatação suficiente, então ela teve que fazer uma cesárea e por isso ela tomou uma RAC. Até aí tudo bem, mas quando a enfermeira perguntou para ela mexer as pernas para ver se a RAC realmente tinha pegado, minha mãe não conseguiu, ela começou a se desesperar, ficar com muito medo. Será que eu vou andar depois daqui? Será que eu vou ficar aleijada? Será que vai acontecer algo com meu filho? Várias coisas passaram na mente dela. Eu não sei se você sabe, mas tudo que acontece dentro do útero no nascimento nos impacta de uma forma muito grande. Então tudo aquilo ficou registrado no meu sistema e eu comecei a ter imagens depois do meu corpo liberar tudo isso do que aconteceu com a minha mãe. Depois, é claro, eu fui perguntar para ela, ela confirmou essas histórias, né, ao pé da letra, como eu disse para ela, e eu nunca mais senti aqueles sentimentos de paralisação, de congelamento, ok? É claro que essas intervenções é impossível a gente fazer através de um vídeo, porque você precisa de orientação, você precisa de presença. A gente faz muito isso na nossa vivência pré e perinatal. Se você quiser saber mais um pouquinho, você vai ver aqui na descrição desse vídeo, você pode entrar lá e entrar no nosso site, falar com a nossa equipe, tá ok? Você vai conhecer um pouquinho mais desses processos que a gente realiza, mas isso que eu te ensinei aqui da cadeira pode começar a te ajudar muito a negociar com o seu medo, tá ok? Então faça isso, faça alguns dias, não queira fazer tudo de uma vez e entenda, se você se sobrecarregar, isso está próximo demais, e se nada acontecer, isso está distante demais de você. Você precisa se conectar, mas o justo, ok? Para trazer certa ativação, mas você não entrar não perder a consciência, não entrar no congelamento, não entrar no instinto, você ficar da emoção para o sentimento, tá ok? Trocar o pavor por medo, medo por cautela, por estar alerta, tá? Então é um passo de cada vez. Então talvez isso possa te ajudar muito, tá bom? Então, como você sabe, se você já me conhece, eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, tá? Espero que esse vídeo aí possa agregar não só letras ao seu vocabulário, mas te ajudar você a conseguir negociar com o seu medo. E se você gostou, dá um like, se inscreva aqui no canal, partilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e depois que você fizer, me deixa saber aqui nos comentários o que é que aconteceu com você, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu me despeço com as minhas duas frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para você se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Eu vou ficando por aqui, você já sabe, te vejo na próxima!